gente, tudo bem com vocês? Hoje o último vídeo do especial Sabiscuit 16 anos. O vídeo que eu deixei pro final, porque foi um vídeo muito difícil pra mim, pra gravar. Inclusive esta é a 4ª vez que eu tô gravando. Depois teve um dia que eu gravei 3 dias, ficou horrível, os 3. Mais um, o Gustavo editor. E quando a gente viu, eu falei, não quero isso. Sabe gente assim que fala, mas não tem nada a dizer? Ficou assim o vídeo, gente. E então eu tive que parar, estudar um pouquinho, né? Estudar um pouquinho, né, por alto, né, gente? Ver o que tinha no YouTube pra poder ajudar vocês e me ajudar a dar uma direção pra vocês. Porque o jeito que eu cobro o meu trabalho hoje é um jeito diferente. E eu também vou dizer aqui, tá bom? E o porquê que eu faço desse jeito. Então, acabou, gente, que como tudo na minha vida Deus bota a mão e fala assim, no final eu entendo o porquê. Esse vídeo tinha que ser o último. Porque tudo que eu falei pra vocês durante esse especial vai ser fundamental pra você saber o preço que você vai cobrar na sua peça. Gente, então tá, eu falei que eu estudei, mas eu não sou economista, não sou administradora, não sou nada disso. Esse vídeo aqui é baseado em coisas que eu vi pela internet que ajudam a precificar. Inclusive até empresas, eu vi vídeos de empresas. Estudei mesmo. Baseado também em como eu botava preço nas minhas peças e em como eu coloco hoje. É a verdade absoluta? Claro que não. Mas é, como sempre, um jeito que eu tentei ajudar vocês, tá bom? Vamos parar de enrolar, Sabrina? Vamos! Então vamos aprender a precificar as nossas peças. Gente, não tem fórmula mágica, tá? Pra começar. É muito difícil e muito complexo eu virar pra você e falar, mesmo que eu dê a aula de uma peça específica aqui, falar pra você, cobre tanto por esta peça, tá bom? Por quê? Porque cada um vive numa cidade, cada cidade cobra um valor diferente do material. Então, aquilo que tinha em revista, assim, sugestão de preço, não é válido. Na minha opinião, não é válido, porque pode ir além essa revista. Tem gente aqui fora do país e a realidade é totalmente diferente, eu até desconheço. Então, não existe fórmula mágica, tá? Mas sim, tem uma regra básica, regra mesmo, que se você sair dessa regra, você vai se estrepar, falando português claro, que é, gente, saber o quanto custa a sua peça. E para saber o quanto custa a sua peça, não tem saída. É cálculo, gente. Como que eu vou saber isso? Eu tenho que saber quanto que eu gastei, quanto custa o quilo da minha massa, quanto custou a tinta que eu uso, as pedrarias, se eu usei a pedraria na minha peça. Lembrando que, se o quilo da massa é R$15 e eu gastei 300 gramas para fazer uma peça, eu não vou colocar que eu gastei R$15 na peça. Se um quilo custa 15 e eu gastei 300 gramas, 100 gramas é 150, gastei 4,50 de massa. Até aí estamos conversados, né? Então você tem que listar o que você usou, vai guardando as notas fiscais, porque às vezes você pagou um preço diferente na outra massa e tal, para você ter uma média de quanto você gasta aí, tá? E vai anotando todos os seus gastos para saber o quanto vai custear a sua peça, tá? É necessário saber o quanto você gastou, senão você vai acabar saindo no prejuízo ou aí só simplesmente trocando dinheiro, tá bom? Eu vou indicar um vídeo de uma amiga, Fabi Rodrigues, que ela explica muito bem como você calcular quanto você gastou numa lembrancinha. Esse vídeo dela específico é sobre uma lembrancinha, eu acho que é um chaveirinho. Porém, gente, é um norte aí para quem tá super perdido e quer saber como fazer essa listinha aí de cálculo. O vídeo da Fabi Rodrigues vai estar aqui na descrição do vídeo. Descobriu quanto você gastou na sua peça? Pronto. 50% do caminho andado, vamos dizer assim. Então, eu vou falar para vocês agora 3 formas de precificação. De como conseguir chegar a um valor final nessa peça que eu já sei o quanto eu gastei para fazer. Esse jeito, gente, são formas que eu descobri na internet, que eu já tentei fazer e não usei, e uma que eu já usei. Porém, não sei se são só essas, tá? Eu estudei por cima, estudei durante 2 dias, um dia, tá? Mas são as formas que, assim, eu sei explicar e que vocês também devem conhecer aí. Eu vou falar pra vocês um pouquinho de cada dessa forma e também vou dar minha opinião sobre elas, tá? Eu não uso nenhuma das 3 no momento. O primeiro método, gente, é um método que você tem que calcular
as horas de trabalho que você trabalha. Esse método é assim, você escolhe quanto você quer ganhar por mês. Esse valor que você escolheu, você vai dividir em número de dias que você vai trabalhar por mês. Vamos supor aí que você trabalha de segunda a sexta, 5 dias por semana, 20 dias por mês. Então você quer ganhar valor X e vai dividir por 20 esse valor X. Depois, o resultado que deu, que você vai ganhar por dia, você vai dividir por hora que você vai trabalhar por dia. Então, quantas horas você quer trabalhar por dia? 8, 10, 12? Uma. Tem gente que é preguiçosa, né? Também tem gente que tem muitos afazeres. Então, você vai dividir aí o número de horas que você quer trabalhar e vai chegar ao resultado final, que é o valor da sua hora. O que é o valor da minha hora, Sabrina? Por que eu quero ter um valor da minha hora? É o valor da sua mão de obra. Quando você vai pedir um orçamento de um pedreiro, por exemplo, ele vai falar assim, ó, o cimento custa tanto, o piso custa tanto e a minha mão de obra é tanto. Então, você também tem a sua mão de obra. Descobrindo o valor da sua mão de obra, para essa regrinha de horas, você vai fazer da seguinte forma. Você vai lá pegar o seu custo, que você já sabe quanto custou para fazer aquela peça, e vai ver ali quantas horas você demorou para fazer aquela peça. Vamos supor aí um Mickey. Demorou 3 horas para você fazer o Mickey. E a sua hora saía R$10. Então você vai botar R$30 mais o custo e aí vai chegar ao valor final. Uma dica que eu dou para quem faz isso, gente, é, sei lá, tenha uma cadernetinha e assim, comecei a fazer, anota a hora ali. Parei para dar um lanche pro meu filho. Anota a hora que você parou. Tá? Vamos ser honestos com o cliente. E outra coisa que o tempo de secagem, né, os dias, porque o biscoito demora dias para secar, não contam nessas horas, porque você não fez nada, não é mão de obra, é tempo de secagem mesmo. A segunda maneira de precificação ajuda também lá para ajudar o cálculo, que são as planilhas. As planilhas tem muitas espalhadas por aí na internet, é super fácil de encontrar, super fácil, né, gente? Joga no Google, pesquisa que se adapta mais a você. Nessa planilha, talvez você nem tenha que fazer aquele cálculo lá, porque nessa planilha aí, você vai colocar tudo que você gasta. Luz, né? Se você faz a sua massa no fogão, gás, vai colocar o preço da massa, o preço de tudo, e a planilha mágica vai somar e vai falar para você quanto você gastou. Na verdade, essa planilha é mais para te ajudar o quanto você gastou do que, acho que, para dar a precificação. Mas essa planilha existe, vários modelos. Eu também já vi em alguns grupos de biscuit, baixei. Desculpa a moça que fez, porque eu esqueci o nome dela, mas eu não me adaptei. Eu baixei só mesmo pra explicar no vídeo e eu não entendi a planilha, gente. Nada contra a planilha que essa pessoa fez. É de mim. Eu nunca fiz nada com planilha, nada no computador. Eu já falei aqui, sou adepta ao caderninho. Então, pra mim, não funciona, mas tem como você usar uma planilha também. E, gente, artesãos da minha vida, queridos, a regra que nós sempre ouvimos por aí, que é a regra de 3. A gente já descobriu o valor do custo? Então você vai botar 3 vezes o valor do custo. Por exemplo, gastei R$20 para fazer uma peça. Daí eu vendo ela R$60, tá ótimo. É assim que funciona. Por quê? Porque 20 é o valor do custo, 20 é o lucro e 20 é o valor da sua mão de obra. Pra mim, gente, na minha opinião, tá? Isso aqui é um adendo, tá? Na minha opinião, essa regra devia ser banida do mundo. Porque não tem como você calcular sua mão de obra só dobrando o valor do preço de custo, sabe? Porque cada um sabe o demora que faz. Tem trabalhos que são pequenos que dão muito mais trabalho do que trabalhos grandes. Ou seja, tem trabalho que você vai gastar R$1 para fazer e dá muito mais trabalho do que um trabalho que você vai gastar R$20 para fazer. Então, pra mim, essa regra aí, ó, não usem. Eu já usei, tá? Bem no iniciozinho, que eu fazia imã de geladeira com a minha mãe, era assim que a gente calculava. Mas eu era criança, minha mãe também não tinha estudo. E, ó, gente, se eu puder dar um conselho pra vocês, finge que eu nem falei dessa regra. Essa regra não existe mais. O outro modo de você precificar a sua peça, que eu fui adepta durante muitos anos, e ainda uso como uma base aí, nada mais é do que pesquisa de mercado. O que é pesquisa de mercado? Você vai ver o que você faz,
vai ver aonde vende e ter uma média de valor. Como eu vou saber isso, Sabrina? Fazendo orçamentos, visitando sites, visitando lojas, para você ter uma média aí de quanto custa, por quanto você pode vender aquilo que você está fazendo. Para você não ser nem tão surreal e cobrar muito acima, e nem também se desvalorizar, se auto-desvalorizar e colocar super baixo ali. Tem que estar entre o mercado. Isso aí as grandes empresas fazem, as grandes lojas fazem, porque também, com a pesquisa de mercado, você vai ter uma noção de quanto o cliente já está acostumado a pagar. Assim, ele não vai reclamar e não vai achar injusto o preço da sua peça. E aí, gente, tem muita gente que faz pesquisa de mercado como eu, e aí faz 3 coisinhas que são muito perigosas. Ou a pessoa vai e coloca ali o preço exatamente igual ao do concorrente, que é perigoso porque você não sabe quanto tempo ele demorou para fazer. Você não sabe quanto ele gastou. Vou dar um exemplo. Eu moro em Petrópolis, tudo aqui é mais caro. Aí eu olho minha amiga lá de São Paulo, do centro de São Paulo, que mora do lado da 25 de março, e eu não posso botar o preço dela, porque ela gasta muito menos do que eu, a não ser que eu queira ganhar menos, tá? Mas é minha opinião, tá, gente? Tudo isso que eu falo depois de ensinar o método é minha opinião, tá? Não é a verdade absoluta. Então, assim, botar o preço igual é muito perigoso porque você tem que avaliar o seu custo. Sempre o mais importante é saber o seu custo. Tem gente que quer dar uma de esperto, faz o quê? Coloca o preço mais embaixo do que o do concorrente. Para quê? Para pegar os clientes do outro concorrente lá. Principalmente as meninas da mesma cidade. Se você faz isso, você está se auto-sabotando. Porque você está ganhando menos, trabalhando mesmo que a sua colega, e ainda tá arrumando uma encrenquinha aí, porque não tem porquê. Tem cliente para todo mundo. Então, também, na minha opinião, baixar o preço só para pegar o cliente da outra, ó. Tá muito errado. E também, com essa pesquisa de mercado aí, tem gente que faz o quê? Que joga o preço lá pra cima. Por quê? Porque tem muitos clientes que acham que por ser mais caro, tal produto é melhor do que o outro, só porque é mais caro. Esse método aí é um pouco de sorte, eu diria. Porque vai ter muitos poréns. Você vai ter que ser um bom marqueteiro, vai ter que realmente ter um quê para o seu produto valer um pouco mais, tá? Mas é válido. Durante muito tempo eu usei aí a pesquisa de mercado, como eu disse, ainda uso, porque é bom saber o preço do que eu estou vendendo. No meu caso, o preço que custa mais ou menos as peças dos decoradores de festa, tá bom? E assim que a gente chega na precificação do nosso trabalho. Gente, nenhum desses jeitos que eu falei é errado, tá? Se você é adepto à planilha, se você gosta de contar as horas. Ah, por falar nesse de horas que eu falei antes, tem um vídeo da nossa amiga Raquel Frontinelli que ela explica melhor sobre isso. Ela é formada, tá? Então, sim, pode explicar bem melhor do que eu. Vou deixar o link do vídeo da Raquel também na descrição do vídeo. Então, assim, nenhuma dessas maneiras que eu disse é a verdade, é a melhor, e nenhuma é errada, a não ser a regra de 3, tá? Bane essa. Desde que você não saia no prejuízo, tá ótimo. Escolha a que você se dá melhor. Porém, agora eu vou dar a minha opinião sobre esses métodos. Tá. Gente, eu vou começar falando lá pelo método de planilhas, tá? No nosso caso, esse método de planilhas, gente, serve muito mais para empresas. Porque isso de custo, no nosso caso, é muito complexo. Por exemplo, a gente trabalha em casa. Isso para quem trabalha em casa, tá? Para artesã informal, que não tem um lugar, que não aluga uma sala, tá? Que trabalha em casa. Isso é muito complexo, porque você vai colocar lá na sua planilha, luz. Você sabe o quanto você gastou de luz só ali no seu ateliê? Não. Só se você fizer um método, um super cálculo de saber quanto gasta cada cômodo da sua casa de luz. E isso vai muito além. A gente tem que ser prática, né? Então, pra mim, esse método de planilha não vale. Porque a gente sabe o valor da massa? Sabe o valor da pedraria? Sabe. Sabe o quanto gastou de internet? Não. Não sabe. É muito difícil. Então, você pode ou acabar colocando um valor errado, na minha opinião.
Se você é adepto, tá funcionando, que bom, tá? Além disso, nesse método de planilha, não tem lá, assim, ó, marketing, propaganda, que a gente faz o tempo inteiro, quando a gente tá lá na internet divulgando nosso trabalho. E isso é trabalho. Então você teria que receber por isso e lá na planilha não diz isso, não é verdade? Então, assim, na minha opinião, não funciona, porque eu sou péssima com cálculos, sabe? Sou burra mesmo. Com número, meu Deus do céu! E por conta disso, eu valorizo cada coisinha que eu faço. E eu sou bem marqueteira, né? Então eu gostaria de receber por isso. Tem pessoas que trabalham só com isso. Então, pra mim, não vale por conta disso. Pra mim também o método de horas não funciona. Por que o método de horas não funciona? Eu acho. Para todo mundo, tá? Não só pra mim, Sabrina. Não tô falando ainda do jeito que eu trabalho, não. Tô falando por que eu acho que esse método não funciona. Respondam aí pra mim. Tá, eu não tô ouvindo, mas responda aí. Quem é que trabalha certinho aquelas horas ali? Trabalhando em casa. A vizinha chama. O telefone toca. O filho chama, se você tiver filho. O cachorro faz cocô no lugar que não devia. Ou o gato. Você tem que parar tudo e ir lá limpar o cocô. Sem contar que o seu horário de trabalhar já acabou. Mas aí você vai lá ver seu WhatsApp, tá sua cliente. Aí me encomenda. Você vai parar o seu tempo e vai responder sua cliente. Você tá recebendo por aquele tempo ali? Não. Então eu acho que esse negócio de calcular a hora... Não... Tá faltando coisa ali. Então eu tô falando isso, gente, pra quem, como eu já disse, é informal, trabalha em casa, tem família, tem marido pra cuidar, tem almoço pra fazer, né? Isso de contar a hora é muito complicado. Eu não sei vocês, mas pra mim os dias têm sido cada dia mais curtos, né? Então é muito complicado, gente. Tem hora que rende, tem hora que não rende. E também, além disso, você tem uns lados bons também, mas que você vai acabar não recebendo. Por exemplo, você pode estar super empolgado com uma encomenda, ficar ali horas fazendo, sem nem perceber a hora que você gastou, porque cá entre nós, ficar toda hora anotando na cadernetinha, também não é todo mundo que tem tempo para isso. E aí você vai fazer hora extra sem ganhar por isso. Então, para mim, não funciona. Porém, como eu sou muito bacana e eu disse que eu estudei, né? Eu vou dar dicas pra você que é adepto a alguma desses métodos aí que eu já falei, tá bom? A primeira dica é comprar no atacado. Por quê? Você tem que diminuir o custo. Lembra que eu falei? Sempre pra gente descobrir o quanto a gente vai gastar, o custo vem em primeiro lugar, tá bom? Então, é legal você diminuir seu custo. Então, você comprar no atacado é legal. Você negociar aí com seu fornecedor. Se você vai sempre na mesma loja, né? Conversa lá, fala, pô, só compro com você. Você comprar uma quantidade e tal. A segunda dica, aí é pra quem trabalha com esse banco de horas aí, é otimizar o tempo, né, gente? Ser muito disciplinado, né? Não mexer no WhatsApp na hora que tá trabalhando. Não importar se o telefone tá tocando, não limpar o cocô do cachorro se ele fizer cocô no meio da sua sala, porque você tá trabalhando. Isso também não sou disciplinada. Mas aí o planner que eu falei lá no primeiro vídeo ajuda. Então, é a segunda diquinha. A terceira dica, gente, foi no vídeo de ontem, que é fundamental. E estudar. Porque conforme a gente vai estudando, as nossas peças vão melhorando. Ou a gente aprende a fazer outra técnica para oferecer outro produto para o cliente. E aí a gente pode cobrar um pouco mais, porque aquilo que eu falei, não pode triplicar a mão de obra, não. Tem que ir pela pesquisa de mercado ali e ver quanto vale ali a peça. Outra coisa que eu não disse lá na pesquisa de mercado, que eu vou dizer agora, é o seguinte: quando você for fazer a pesquisa de mercado, você tem que ser racional e justo. Por exemplo, você faz um noivinho fofinho. Você não pode ver quanto custa um noivinho de caricatura, tá? Então a gente tem que ser racional e ser justo consigo mesmo. É aquilo, não se auto-sabote, tá? Não adianta você querer ganhar mais porque o outro ganha mais, se o trabalho dele você sabe que é muito maior do que o seu. E a quarta e última dica, gente, também tem a ver com tudo isso que eu tenho falado aqui, que é conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai divulgando o trabalho, a gente vai ficando mais conhecido e vai ficando mais procurado. Então é a lei da oferta e da procura. Quanto mais te procurarem,
aí você pode ir aumentando o seu preço. Sempre com bom senso, né? Não vai aumentar R$ 50 a mais na peça, de repente. Vai aumentando aos poucos, conforme for aumentando a procura aí pelo seu trabalho. Porém, gente, tem muitos poréns nisso de colocar preço. Por isso, acho também que eu demorei muito tempo pra fazer um vídeo e demorei muito tempo pra conseguir formular uma maneira que eu pudesse explicar isso pra vocês. Por quê? Tá, você tá feliz com o que você ganha? Você tá trabalhando, tá pagando as contas em casa? Que bom, né? Só que todo mundo quer crescer na vida, não é? E se você estivesse numa empresa, você ia trabalhar cada vez mais para você ser promovido, não é verdade? Além disso, às vezes você está sendo procurado, está aumentando o valor, mas aí você já está vendo a sua arte, porque sim, somos artistas, com outro olhar, né? Às vezes, tem surpresas na sua vida, por exemplo, você tem aí sua casa, seu marido, sua família, você ajuda em casa, tá tudo bem. Aí você é engravida de mais um filho. Vai vir mais gasto, né? Não dá pra jogar só pro marido. Se você ajuda em casa, como é que você vai aumentar aí seu preço? Se você é novinho aí ainda, tá morando com a família, que foi o meu caso, de repente você vai sair de casa, que foi o meu caso. Aí você vai pagar aluguel, que é o meu caso. Às vezes o que você ganhava antes já não vai mais suprir o que você vai precisar. E a gente só consegue dinheiro nessa vida trabalhando. Se alguém souber alguma outra maneira, por favor, deixa aqui nos comentários, que vai me ajudar. E também, gente, o que acontece? Apesar de muita gente ser produtiva, fazer coisas rápidas, ter molde que facilita, né, a nossa vida, não deixamos de ser pessoas e não máquinas. Então, é aquilo. Não tem aquilo que quanto mais você trabalha, mais você ganha? Vai ter uma hora que não vai dar mais, porque a nossa mão de obra é limitada. É feito à mão, mesmo quem trabalha com molde. E aí, quando você chegar nessa limitação, porque também não dá pra ficar trabalhando só de madrugada, virando noite, que aí você acaba com a sua saúde, sabe? Pra você ter um trabalho que você ame, seja saudável e seja rentável, pra você viver feliz daquilo que você faz, você tem que ser como se você fosse numa empresa sendo promovido. Você tem que ir crescendo, entende? E aí você vai falar pra mim assim, então tá, Sabrina, como que eu aumento o preço da minha peça então? Como que eu, dentro da minha limitação, vou conseguir ganhar mais, se eu não vou conseguir trabalhar mais? E agora eu tenho uma resposta pra vocês. Agregando valor à peça de vocês. Até então a gente aprendeu a colocar preço. Agora a gente vai aprender a colocar valor nas nossas peças. Eu já tinha essa noção, sabe, gente? Eu já queria explicar pra vocês por que eu não sabia como ensinar vocês a colocar preço nas peças. Mas eu não tinha essa noção de diferença entre preço e valor. Porque todo mundo só perguntava que preço eu coloco, que preço eu coloco, que preço eu coloco. E nisso que eu falei pra vocês que eu estudei mesmo. Então eu fui no dicionário, querido dicionário, e eu vou falar aqui para vocês agora o que significa valor. Valor é a qualidade atribuída a quem teve talento, prestígio, competência, virtude, mérito ou merecimento. No sentido figurado, é a importância dada a quem tem afeto, apreço e consideração. Tudo isso que envolve o nosso trabalho. Quando a gente está num casamento de alguém, quando a gente está no nascimento do filho de alguém. O nosso trabalho, gente, tem valor. É isso que eu queria que vocês entendessem. E para o cliente? O que é valor para o cliente? Porque a gente sabe a importância do que a gente faz. Mas como é que a gente vai passar isso para o cliente? A gente agora já sabe o que é preço e o que é valor. Mas na prática, para o cliente, gente, é assim. Preço é o que ele paga, é o que ele vai gastar. É só o dinheiro. Preço para ele é o dinheiro. Quanto custa? R$100. Esse é o preço para o cliente. Mas o valor para o cliente é a vantagem que ele vai ter pagando aqueles R$100. Então, quanto maior for a vantagem que ele tiver, mais ele vai pagar sem reclamar. Vou falar um primeiro exemplo. Segurança. Se você é novato no biscuit, você ainda não tem um nome.
o cliente não vai ter segurança de talvez depositar o dinheiro na sua conta. Então, você tem que trabalhar, tem que divulgar para fazer, sim, um nome. É isso que vem falando nesses 15 dias aí. Se você não viu o especial, gente, achou que eu só falei balela? Primeiramente, você perdeu. Mas tá aí na playlist, então assiste que é super válido. Então, pro cliente, gente, essas vantagens tem que ser ele ter uma segurança de com quem ele tá cobrando, ter um conforto, assim, de saber que vai chegar certinho no dia, de que ele tá comprando uma coisa com qualidade, de que ele tá sendo bem atendido, né? Que ele tá sendo tratado como gente, como eu disse em outro vídeo aqui. E também a gente tem que saber mexer com o ego do nosso cliente e com as emoções dele. Porque às vezes ele tá na correria lá de fazer o orçamento do casamento dele, mas ele nem se toca que o noivinho dele vai ficar pro resto da vida. E é aí que a gente tem que lembrar ele isso. Então a gente vai mexer com as emoções do nosso cliente quando a gente lembrar pra ele que ele vai estar eternizando aí um momento tão especial da vida dele, que eu expliquei lá na publicidade, se você não viu o vídeo. E você também vai fazer o quê? Você vai mexer com o ego do cliente. Isso daí, gente, mexe com qualquer pessoa. Comigo, com você, inclusive. Obrigada, meninas, que disseram que eu emagreci. Pode continuar comentando aqui que eu agradeço. Mas vamos falar sério. Como é que a gente mexe com o ego do cliente? Mostrando pra ele que a peça dele é exclusiva no mundo. Ninguém tem uma igual a dele. Olha só como ele vai ficar pensando, nossa, tô comprando bem. Entenderam? Então, gente, também pra gente passar esse valor pro cliente, a gente tem que saber o nosso valor. Cada um sabe da sua história, cada um sabe o tempo que trabalha, o tempo que chegou ali, ó, para comprar aquela ferramenta. Às vezes o valor da ferramenta em si é o mínimo, sabe? O valor do custo lá nem é tanto. Mas você sabe o quanto você está pagando pelos cursos para você aprender. Então, assim, aprendam a se autovalorizar. Lembra lá que eu li o que significa valor? Você se acha merecedor? Você acha que você tem tudo aquilo que está ali dentro? Então se valoriza. Se valoriza aí, artesão. Tô falando no masculino que eu sei que homens e meninas assistem aqui o nosso vídeo. E aí, quando você aprender a ter o seu valor, quando você souber o seu valor, na hora que o cliente argumentar com você assim, tá muito caro, você não vai baixar o seu preço. Você vai explicar para ele o porquê é mais caro. Como? De todo aquele jeitinho que eu já falei, mostrando para ele que a sua peça é exclusiva, que a peça dele é feita à mão, que você estuda pra caramba, que você se dedica, ou simplesmente por você ter um grande nome no mercado, ele já não vai nem questionar. Ou seja, gente, tudo isso que a gente viu nesses 15 dias aí. Isso também funciona, gente, pra quem não vende produto, pra quem só dá aula, tá? Porque eu acho que professor tem que estar estudando. Médico não para de estudar nunca. E eu acho que deveria ser assim em todas as profissões, porque tudo se atualiza, né? Então, se você for professor também, sua aula tá custando um pouco mais caro, conforme você for aprendendo, você vai falar pro seu aluno, ué, eu tô me especializando para te ensinar mais. Por isso que a aula aumentou. Então, gente, como esse foi um especial Sabiscuit, e tanta gente hoje me segue aqui, ou aqui no YouTube, ou nas redes sociais, é porque, de certa forma, eu acho, né, que eu sou uma referência para vocês. E nesses 15 dias, né, com esse de hoje 16, eu quis mostrar pra vocês como que eu cheguei até aqui e mostrar pra vocês também que não foi sorte, não fui apadrinhada, sabe, gente? Foi com trabalho físico e trabalho mental mesmo, sabe? Trabalho com a cabeça, porque a cabeça nunca parou de funcionar. E também investimento, né, gente? Investir em publicidade, investir numa boa logo, numa boa apresentação. Isso tudo, né, agrega valor ao seu trabalho. E nós somos artistas, somos todos artistas. Além de artesãos, somos todos artistas. Então eu queria muito, 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 muito que vocês soubessem o valor de vocês, sabe? Eu quis, através da minha história, fazer com que você conseguisse enxergar a sua história de uma outra maneira. Às vezes você já fazia tudo aquilo que eu sempre fiz e nunca deu valor, porque você nem sabia que aquilo tinha valor. Eu também demorei para descobrir isso, mas que bom que eu consegui passar para vocês
durante esses dias o valor de cada etapa que a gente tem. O valor que a gente tem quando a gente trabalha mesmo sem espaço. O valor que a gente tem quando a gente vai andar a pé aí vendendo de porta em porta, sabe? Então eu queria muito, muito, muito que vocês aproveitassem bem esses vídeos. E se vocês querem saber quanto que eu ganho, né? Como que eu cobro, a resposta que eu dou pra vocês é que hoje o meu produto não tem preço. Meu produto tem valor. Desde quando eu comecei o canal, gente, a pergunta mais perguntada, vamos dizer assim, o que todo mundo sempre me pediu era quanto que eu cobro? Qual o preço que eu coloco? Qual o preço que eu coloco? Sempre preço, 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 sempre dinheiro, dinheiro, dinheiro. E agora que vocês já sabem a diferença entre o preço e o valor, que você já tem aí uma nova visão sobre a sua caminhada, sobre como você está caminhando, ou para os novatos, sobre como quer caminhar, eu vou terminar esse especial deixando uma pergunta para vocês. Qual é, ou qual você quer que seja, o valor da sua peça? Obrigada para quem acompanhou nosso especial, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!